Olá, meu nome é Amanda Mendes, eu sou atriz, produtora, consultora e professora cultural, e eu estou aqui para dar uma aula online sobre formatação e inscrição de projetos culturais. Eu fui contemplada pelo edital do PROAC Direto, justamente para poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, que seja um artista, um produtor, um diretor, um gestor, enfim, instituição cultural. A ideia é que você, com essas dicas que eu vou compartilhar com vocês aqui, possa tirar as suas ideias da cabeça, passá-las para um papel e poder, enfim, inscrever os seus projetos culturais, realizar um projeto cultural. A ideia com essa aula é que essas ferramentas sejam um facilitador para que vocês saibam onde encontrar esses editais, onde eu devo ir atrás para encontrar as leis de incentivo à cultura, os editais de incentivo à cultura. Então, é uma aula rápida, de 30 minutos, mas eu espero que com isso vocês possam encontrar os caminhos para poderem realizar os seus projetos culturais. Vamos lá? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. O que é um projeto cultural? Como eu disse, eu sou um artista, eu sou um produtor, eu sou um educador, eu sou um gestor de algum espaço de cultura, eu tenho uma ideia, mas eu não sei como transformar ela em um projeto cultural. Eu quero fazer acontecer, eu quero realizar, eu quero tirar da minha cabeça, colocar num papel e depois, através do meu projeto contemplado, conseguir realizá-lo, entregar para a sociedade. Um projeto cultural é alguma coisa que vai voltar para a sociedade, é um produto final, ele não é uma ideia em desenvolvimento, é algo que depois eu entrego. Um projeto cultural é algo que volta para a sociedade, e esse é o interesse da Secretaria de Cultura em incentivar o seu projeto, seja através de um fomento indireto, que é quando você aprova o seu projeto e depois vai atrás de patrocínio, seja através de edital de fomento direto, que é quando você aprova diretamente o seu projeto na Secretaria de Cultura e já consegue os recursos para realizá-lo. É mais fácil aprovar um projeto em fomento indireto, mas é mais difícil conseguir o dinheiro, porque você vai precisar ir atrás do patrocínio, a não ser que você já tenha um patrocinador em potencial. Esse é o melhor cenário para você inscrever um projeto, quando você já tem alguém interessado em patrociná-lo. Ou, no caso de fomento direto, é mais difícil você ter o seu projeto aprovado, porque você está concorrendo com muitos outros proponentes, muitos outros artistas, e se você for muito bem avaliado, você tem uma nota boa e, enfim, é aprovado e já tem o dinheiro para executar. Essa é a diferença entre fomento direto e indireto. E aí, para qualquer um dos casos, você precisa ser um proponente, que é quem propõe o projeto para esses editais ou leis de incentivo à cultura, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Para isso, você precisa estar em dia com toda a sua documentação, né? Então, se você é um proponente pessoa física, você tem que estar em dia com o seu CPF, ele não pode ter nenhuma irregularização, você não pode ter seu nome, nenhuma irregularidade, e você não pode ter o seu nome em nenhum CADIM. Se você é pessoa jurídica, você precisa ter todas as suas certidões negativas e também não pode estar em nenhum CADIM. Seu nome não pode estar em débito com nenhum órgão, nenhuma esfera, seja municipal, estadual ou federal. Para isso, você vai subir essa documentação, na maioria das vezes, os sistemas, os editais e as leis pedem, né, que no momento da inscrição, você anexe os seus documentos, eles vão avaliar e vão ver se vocês estão aptos, habilitados para proporem um projeto cultural. Então, este é o proponente. Veja nos sites, nos editais, nos normativos, se é permitido pessoa física para aquele segmento, para aquele edital. E veja toda a documentação que é necessária para você poder inscrever o seu projeto cultural, tá? Para isso, é muito importante que você leia o edital ou leia as normativas daquela lei atentamente antes de começar a elaborar o seu projeto e principalmente antes de submetê-lo às plataformas de inscrição. Hoje em dia, quase 100% dos projetos são inscritos de forma online. Por isso que é muito importante que você prepare todo o material de conteúdo no Word e o orçamento em Excel, porque você pode elaborar com antecedência, ir corrigindo algumas inconsistências que, de repente, no decorrer
você vai percebendo, você vai lembrando, então faça com tempo, não faça em cima da hora, para que você tenha tempo de ir corrigindo informações, ir colhendo dados sobre o seu orçamento, para que você depois, onde tudo já estiver redondinho, você, enfim, suba essas informações para o sistema. Então, prepare com antecedência o conteúdo no Word e o orçamento no Excel. Que aí você guarda, você tem o registro do que você submeteu e também você faz com tempo. O que são leis e editais de incentivo à cultura? Aqui nós vamos falar de duas esferas, especialmente, que é a esfera federal, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, popularmente conhecida como Rouanet, e aqui no estado de São Paulo a gente tem o PROAC. Nele ele tem o PROAC ICMS, que é o indireto, e os editais, que é o fomento direto. Nós estamos no mês de junho, no momento que eu estou gravando aqui essa aula, nós estamos no mês de junho de 2022, existem vários editais abertos, alguns já encerraram e outros ainda estão abertos, então é muito importante que vocês sigam as páginas das secretarias de cultura, existem sites que abordam também esses temas, vocês podem se cadastrar em newsletters para receberem quando que os editais estão sendo abertos, acompanhem os editais e as páginas das redes sociais das secretarias de cultura para que vocês fiquem atentos e possam se preparar com antecedência. Planejamento e estruturação e organização é a alma do negócio para que você tenha sucesso na inscrição do seu projeto. Você vai precisar de tempo para ler o edital e para preparar o seu projeto e não deixe para a última hora, porque senão a plataforma fica lotada, o sistema pode cair e de repente você não tem sucesso na hora de submeter o seu projeto e não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês tenham todas as ferramentas necessárias e saibam e tenham tempo e submetam e sejam aprovados, seja em esfera, seja no caso de fomento direto ou indireto, que vocês possam ter o maior sucesso possível aqui, tá? Como eu disse, fomento direto é quando o governo vai avaliar o seu projeto e ele diretamente, através dos fundos municipais, estaduais ou federais de cultura, ele já vai direcionar a verba para o seu projeto. Aqui você precisa elaborar muito bem a sua proposta, porque você vai estar concorrendo com outras pessoas nos mesmos segmentos que vocês. Então, nós vamos entrar aqui no site do PROAC para visualizar onde que eu acho esses editais, qual é o edital que tem a ver comigo, qual é o prazo, como eu faço para me organizar e submeter o meu projeto nos editais em tempo. Aqui eu vou colocar uma página com os normativos dessas leis que eu estou falando. A lei federal, que é a lei Rouanet, e a lei do ICMS, que é a lei de incentivo fiscal do estado de São Paulo. A lei federal vai incentivar através do imposto de renda, então você vai aprovar o seu projeto e vai precisar depois ir atrás de patrocinadores que vão abater através do imposto de renda. E no ICMS eles vão abater através do ICMS do estado de São Paulo. Existem leis em outros estados, aqui nesse caso a gente está em São Paulo, estamos falando especificamente do estado de São Paulo, mas existem várias leis de ICMS em outros estados, fiquem atentos, enfim, de repente pessoas de outras cidades e de outros estados podem ter acesso a essa aula, então entre no site da Secretaria de Cultura da sua cidade, do seu estado e veja quais são as oportunidades para você. Então, eu vou sair um pouquinho aqui da apresentação para entrar no site do PROAC para a gente poder entender como que eu vou atrás e visualizo o projeto que tem a ver comigo. Então, eu entro no site do PROAC, nesse caso é o site da Secretaria de Estado da Cultura, proac.sp.gov.br, e se eu vou querer me inscrever em PROAC e ICMS, é porque eu quero ir atrás de patrocinadores de ICMS. É mais fácil eu conseguir aprovar, mas mesmo assim existem vários normativos que eu preciso entrar lá, ler a legislação, entender se eu estou apto como proponente, toda a documentação que eu preciso separar para me cadastrar como proponente, me habilitar primeiramente como proponente, eu vou receber um login e senha e depois eu vou poder submeter meus projetos lá. Ou se eu vou entrar em PROAC Editais, que aí eu vou ver qual é o edital que está aberto e qual que tem a ver com a minha atividade, com o meu segmento de atividade. Então, nós vamos entrar aqui, entro em PROAC Editais, Editais e Resultados, para que me abra
todos os editais possíveis, aqueles que estão abertos, alguns, como eu disse, já foram encerrados, mas eu vou entrar aqui como exemplo, para poder mostrar para vocês. Como eu sou atriz, eu vou entrar no projeto, no edital de teatro, para poder exemplificar como que a gente faz. Ele já foi fechado, porque teatro geralmente é um dos primeiros, tá vendo aqui, ó? É o edital PROAC número 1 de 2022. Produção de espetáculo inédito. Clico nele, vou ver aqui um resuminho, quem é que pode participar, quais são os módulos, os tetos de orçamento para contemplar. O prazo de inscrição, uma das coisas mais importantes para a gente ficar atento, e vou entrar no edital especificamente. Parâmetros gerais são os parâmetros gerais de todos os editais, quais são as regras básicas para que eu me inscreva em qualquer segmento. É muito importante que vocês leiam. Parâmetros específicos são os parâmetros específicos para este edital de teatro. Então, aquele que eu vou precisar realmente entender o que ele precisa de mim, quais são as informações que eu vou ter que separar e preparar, elaborar no Word, no Excel, para depois subir, né? Já deixar tudo preparadinho para depois subir no sistema de inscrição online. Aqui tem campo de anexos, retificações, algumas outras informações de prorrogação, enfim. Então, esse é o lugar para você esclarecer todas as dúvidas e baixar o edital e os anexos que vão ser muito importantes para a elaboração, para a formatação do seu projeto. Então, eu vou entrar aqui em parâmetros específicos. Aqui não vai dar tempo da gente fazer a leitura com calma do edital, mas eu estou apenas mostrando para vocês o caminho de onde que vocês precisam ir e o que vocês precisam ter como cartilha para os esclarecimentos de todas as dúvidas. No edital, nos normativos, vão estar todas as informações necessárias para que vocês entendam quais são os documentos e as informações que vocês precisam levantar antes de entrar na plataforma de inscrição. Então, você vai preparar tudo isso, vai ver se você tem toda essa documentação, vai atrás da documentação necessária para depois poder subir esses documentos. Alguns documentos você precisa que eles já estejam assinados, você precisa assinar, muitas das vezes, cartas de anuência com as pessoas, você precisa subir outros documentos em PDF, então você prepara tudo isso antes, deixa tudo bonitinho, separadinho numa pasta própria do seu projeto, para quando você entrar no sistema antes do término das inscrições, você poder subir tudo lá. Então, você vai ver aqui tudo que o edital está prevendo, em termos de proponência, o que pode com relação à pessoa física, à pessoa jurídica, quem é que pode se inscrever, quais são as modalidades de orçamento, o valor total destinado para esse edital especificamente, todas as definições para ver se você se enquadra, se o seu projeto se enquadra a essas definições, então o que é produção, o que é temporada, o que é espetáculo inédito, leia atentamente para que você não tenha um trabalho perdido de inscrever um projeto que não se enquadra a este edital. Tudo que precisa com relação à pessoa jurídica e os prazos de inscrição e o que eu vou precisar levantar de informações sobre o meu projeto. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar tudo isso aqui, todos esses itens que eles estão colocando aqui, ó, nesse campo projeto, e vai passar para um Word. Você vai copiar isso, passar para um Word, aqui, ó. Eu fiz um resuminho aqui, mas você vai pegar essas informações e vai passar para um Word para que você possa desenvolver o conteúdo dele, explicar o que é o seu projeto. É muito importante que ele não venha com muito texto hermético, que fica lindo em termos de poesia, mas que é pouco objetivo. É importante que qualquer pessoa que leia, entenda, pense, é um parecerista técnico que vai analisar o seu projeto. Ele não está dentro da sua mente. Não precisa ser uma super poesia, e sim algo bem detalhado, bem explicado. Tá? Então, na apresentação resumida do seu projeto, você vai dizer o que é, onde é, com quem é, o que é este projeto. Diga claramente qual é a atividade, onde ela vai ser realizada, com quem vai ser realizada, por quanto tempo ela vai ser realizada. Existem campos específicos para você detalhar cronograma, detalhar ficha técnica. Então, resumidamente, as informações importantes. Então, é um espetáculo inédito, é um espetáculo de teatro inédito, de fulano de tal, com direção de Beltrano de tal, com elenco
tal, 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 se você já tiver esse elenco definido, se não, com X pessoas no elenco, que vai ser realizado durante 2, 3 meses na cidade tal. Então, aqui você está falando que você vai fazer a montagem, a produção e a temporada deste espetáculo inédito por X tempo na cidade tal. Tá? Então, que espetáculo é esse? Quem é o diretor? Que é muito importante, são informações relevantes para você identificar o seu projeto. Qual é esse texto, de quem é o autor, quem é o diretor, qual é a cidade, por quanto tempo ele vai ficar em cartaz, certo? Na relevância e pertinência, em alguns lugares você vai encontrar isso como justificativa. Aqui é o momento de você fazer a defesa do seu projeto. É muito importante que você argumente por que ele é importante para a sociedade, qual é a relevância dele no contexto atual da sociedade, se ele tem a ver com questões sociais, se ele tem a ver com questões da juventude, enfim, faça a defesa, mostre por que o seu projeto é tão interessante. Aqui é um dos campos mais importantes para que você ganhe a secretaria. Mostre o quanto o seu projeto é importante, faça links com questões da atualidade, do porquê que ele é relevante para a sociedade neste momento e por que ele é tão relevante artisticamente, tá? Faça uma boa defesa aqui, pegue informações importantes. Proposta de dramaturgia, porque nesse caso nós estamos falando de um projeto de teatro, então você tem que apresentar aqui qual é a proposta de texto, de dramaturgia, ou a proposta cênica do diretor, perfil, pulei um pouquinho, perfil de público-alvo, classificação indicativa, quem é esse meu público? É público geral, é público de todas as classes sociais? Então vamos tentar aqui colocar as idades, a partir de que idade vai ter acesso, né? Porque para qual idade ele conversa melhor, então, qual é o meu público-alvo, de que classes sociais, qual é a classificação indicativa estimada aqui para este público, e depois também a expectativa de número, a gente precisa mensurar quantas pessoas a gente pretende entregar. Não adianta nada você fazer um projeto lindo para poucas pessoas. Aqui todas as secretarias, seja no caso fomento indireto ou direto, eles querem que o seu projeto chegue para o máximo de pessoas possíveis. Então, óbvio, não vá prometer aquilo que você não consegue cumprir, porque depois, na prestação de contas, você vai ser cobrado por isso. Mas estime o maior número possível que você consegue atingir, porque você vai ser melhor avaliado se você devolver o seu projeto cultural para o maior número possível de pessoas. Quais são as cidades que receberão o seu projeto, em que cidade que você vai estrear, fazer sua temporada, no caso de circulação, turnê, quais são essas cidades, enfim, onde que você vai expor o seu projeto, isso é muito importante também. Plano de divulgação. Todo projeto precisa ter um plano de divulgação, como fazer chegar às pessoas. Então, você precisa demonstrar para a secretaria que você tem capacidade de divulgar e de fazer com que as pessoas saibam que seu projeto está sendo realizado. Não adianta nada você ter um projeto lindo e maravilhoso se as pessoas não estão sabendo que ele está na cidade, onde que ele está, e é obrigatório, vocês vão ler isso em todos os normativos e editais, é obrigatório fazer constar as logomarcas da lei, do edital, da secretaria e do governo. Então, existe sempre uma régua de logomarcas que você precisa divulgar em todo o seu material de divulgação. Isso está sempre ali colocado como uma obrigação, e você precisa, inclusive, enviar esse material com as logomarcas para aprovação para a Secretaria de Comunicação antes de começar a divulgá-las. Então, fiquem atentos a esses normativos, a esses destaques, porque é muito importante que, além de divulgar, você aprove essa divulgação e a inserção dessas logomarcas com antecedência, antes de fazer a efetiva divulgação. Mas é obrigatório divulgar o seu projeto, por isso aqui você precisa dizer como que você estima. Vai contratar assessoria de imprensa, vai fazer mídias em redes sociais, em jornais, em rádio, enfim. Isso vai ter que estar previsto no orçamento, porque a não ser que você tenha amigos e permutas, enfim, mas você precisa comprovar depois que você realizou essa divulgação e, na maioria das vezes, essas divulgações são pagas. Então, veja qual o custo também que você vai precisar para isso e preveja isso no orçamento. Tá? Cronograma de execução, aqui você vai detalhar as etapas de execução do seu projeto em dias ou meses, e elas precisam fazer sentido com o seu orçamento.
Então, se, por exemplo, eu estou falando de teatro e eu tenho 2 meses de ensaios e eu previ isso em orçamento, então também está previsto em cronograma 2 meses de ensaio. Se são 3 meses de temporada, eu disse lá nos objetivos, 3 meses de temporada, eu vou dizer 3 meses de temporada aqui na execução e também no orçamento. Então, você divide o seu cronograma de execução em pré-produção, produção e execução, que é quando é a realização em si, e depois pós-produção, que é a desmontagem, fechamento de relatórios, o tempo que você precisa para o encerramento e prestação de contas, tá? Então, você divide nessas etapas em dias ou meses, e é muito importante que ele converse tanto com o que você colocou lá em objetivos e descrição do projeto, quanto com o que você está colocando em orçamento. Essas informações precisam estar cruzadas. O currículo do proponente é muito importante também. Por quê? Você precisa comprovar a sua capacidade técnica e artística de realizar esse projeto. Então, você vai desenvolver um currículo com todas as atividades ou as principais atividades culturais dos últimos 2 anos, de preferência, que você realizou naquele segmento que você está propondo, para poder comprovar que você tem capacidade técnica e artística de propor um projeto de teatro, né? Então, eu, como sou atriz, eu tenho uma produtora aberta, eu posso me inscrever como pessoa jurídica e eu tenho um currículo na área que eu posso comprovar, inclusive, através de folhetos, anúncios de jornais, cartaz, programas de peças. Então, é, inclusive, importante que você faça um currículo com imagens comprobatórias, né? Texto, data, né? Você faça cronológico, com algumas informações de texto e também com informações visuais, comprovações visuais dos projetos que você já fez. Ficha técnica com a relação dos principais participantes e aqueles que você já sabe que vão fazer parte do seu projeto. Muitos você ainda não sabe, vão ser contratados no decorrer da pré-produção. Mas aqueles mais importantes, como um autor, um ator principal, um diretor ou um produtor principal, é importante que você já coloque aqui, já preveja. No caso, por exemplo, de exposição, o curador, o artista que vai ser exposto. Então, aqueles mais relevantes, você precisa colocar nome e função, aqui no caso do PROAC, o CPF também, e depois você vai precisar colocar um breve currículo para comprovar também a atividade dele, que ele tem capacidade para desenvolver aquela função. Então, nome, função, breve currículo, e essa função precisa estar prevista também no orçamento. Ficha técnica baliza o orçamento. Então, é muito importante que você tente o máximo de profissionais bem capacitados, que aí você vai comprovar ainda mais que não só você como proponente, mas a sua equipe está gabaritada para exercer, para executar o projeto que você está propondo, tá? Detalhamento da proposta de contrapartida. Além do projeto que você está fazendo, que é o seu produto principal, é aquele que você vai devolver para a sociedade, a maioria dos editais e leis de incentivo à cultura pedem uma contrapartida a mais, uma contrapartida social, uma contrapartida de formação de plateia. Então, você precisa prever o que mais você vai fazer. Uma palestra, uma oficina, um debate, vai trazer, de repente, pessoas da comunidade para estagiarem no seu projeto, vai fazer uma formação de plateia, alguma outra ação vinculada ao seu projeto, enfim. Então, você precisa detalhar qual é esta outra contrapartida que você vai oferecer e que faça sentido com o seu projeto. Anexos. Vejam direitinho todos os anexos, como eu disse lá no começo. Todos os anexos e documentos que vocês precisam separar, porque se você esquece de subir algum documento, você pode ser inabilitado, né, ter o seu projeto reprovado porque não subiu um documento que era obrigatório. Então, veja com antecedência, prepare toda essa documentação para depois você subir no sistema todos os documentos e anexos que são obrigatórios e necessários para o seu projeto, e às vezes tem alguns anexos que são opcionais, mas que podem ajudar na avaliação do seu projeto, existe campo para isso também, para que você suba esse material opcional, tá? O orçamento, nos anexos, no caso aqui desse edital, vocês vão ver que ele tem um modelo, um formato específico para você apresentar. Mas o que eu sugiro aqui é que sempre você suba isso primeiro, você desenvolva, né, elabore o seu orçamento primeiro num Excel, porque ali você vai ter fórmulas, você vai ter como detalhar melhor valor unitário, valor total, do que ter que ficar fazendo manualmente ali no Word, né?
Então, para você poder detalhar os profissionais, as pessoas que você precisa para desenvolver o seu projeto, você precisa abrir isso em itens. Então, converse com colegas do mercado, vejam os valores que estão sendo praticados. Às vezes, existem tabelas de FGV, tabelas que são utilizadas para essa precificação, para que você não coloque valores absurdos. Porque se você colocar valores absurdos, certamente você não vai ser aprovado. Então, você tem que colocar valores que condizem com o seu projeto, que façam sentido com o porte do seu projeto. E também, veja, aqui é um projeto de, no máximo, R$200 mil. A gente viu lá que existe um módulo de 100 mil ou de 200 mil. Então, certamente, não vai ser possível você fazer algo tão gigante, porque, afinal, nós estamos falando de um edital de fomento direto. Então, você precisa ser conciso aqui, enxuto nas despesas, mas você precisa detalhá-las. Então, é muito importante que você levante tudo que é necessário para a execução do seu projeto e detalhe. Não pode simplesmente colocar para os ensaios, para a pré-produção, eu vou precisar de 30 mil. Para a temporada, eu vou precisar de 50 mil e para desmontagem, eu vou precisar de mais tanto. Não. Você precisa detalhar esses profissionais, essas despesas, tudo que vai ser necessário para a execução do seu projeto e dentro da realidade do seu projeto, do segmento do seu projeto. Então, faça isso com antecedência, procure um produtor executivo, se não for você, no caso, esse produtor, procure algum colega, alguém que já tenha executado projetos similares, converse com eles para que vocês possam desenvolver um orçamento que faça sentido com o seu segmento e que esteja contemplando, inclusive, contrapartidas, enfim, ensaios, tudo que vai ser necessário para que você consiga desenvolver o seu projeto. E, inclusive, aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, assessoria de imprensa, mídia paga, contador. Não esqueçam das despesas administrativas, porque é importante, tá? É importante que você tenha despesas previstas aqui para a parte administrativa, que é quem vai te ajudar na organização desses pagamentos, em fazer os pagamentos e toda a execução do seu projeto de maneira correta, como no caso, um contador. É de extrema importância que você tenha um contador para acompanhar o seu projeto. Então, não esquece dessas despesas e, no caso de editais, no caso da Lei Rouanet, ela é isenta de tarifas bancárias, mas no caso do PROAC-CMS, por exemplo, não é isento de tarifas, e aqui, em alguns editais, é proibido. Então, fique atento, dá uma olhadinha no normativo, se é permitido incluir tarifas bancárias. Se não for permitido, você já tira isso e não inclui no seu orçamento, ok? Então, fiquem atentos aos normativos, fiquem atentos aos editais. Olhe lá, teve dúvida? Tem um campo aqui que, geralmente, nos editais, tem espaço para esclarecimento de dúvidas. Então, existem e-mails, façam com antecedência, olhe direitinho todo o edital. Aqui, ó, por exemplo, eventuais esclarecimentos devem ser apresentados conforme. Então, tirem as suas dúvidas, volte sempre ao edital, a estes normativos, porque é ali que você consegue esclarecer um maior número de dúvidas. Veja quais são os anexos, olhe com clareza, olhe com antecedência, faça com planejamento, para que depois, ó, aqui eu vou entrar, acho que dá mais um tempinho, ó, aqui você tem os anexos, salve eles, olhe, e antes de inscrever, de submeter, faça uma última checagem, para ver se você realmente, volte no edital, veja quais são os documentos obrigatórios, veja se você subiu realmente todos os documentos, se tudo que era necessário você já levantou, e, de novo, não deixe para a última hora, porque senão fica difícil. Gente, eu espero sinceramente que vocês possam ter feito o melhor uso desses breves 30 minutos, acompanhem os sites das secretarias, sigam as páginas nas mídias sociais, nas redes sociais dessas secretarias, fiquem atentos aos editais, às leis de incentivo à cultura, mostre o seu projeto para um colega, veja se ele consegue entender, porque, de novo, como eu disse, às vezes na sua cabeça ele está muito claro, mas qualquer outra pessoa precisa, qualquer outra pessoa do ramo, né? Entenda, vai analisar o seu projeto um parecerista do ramo. Então, chame algum colega do seu segmento, do seu ramo, para ver se ele consegue entender o que você está dizendo do seu projeto. Seja claro, seja objetivo e faça a melhor defesa possível. E tenha sucesso nas inscrições dos projetos de vocês. Boa sorte a todos, muito obrigada e até breve.